Hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um tema que eu amo, amo, amo de paixão. É uma técnica, na verdade, de estudo. Ela foi desenvolvida e ela é estudada pela psicologia cognitiva, portanto a gente já sabe que não é só achismo. Aliás, aqui eu não falo de achismo. É tudo comprovado, estudado, que é a técnica do questionamento elaborativo. E eu quero ensinar para você como que você pode usar essa técnica para melhorar a memorização dos temas. E quando eu falo memorização, não é uma memorização automática, é com raciocínio, é você lembrar daquilo que você estudou, é você conseguir organizar um conteúdo, por exemplo, que você estudou ao longo de uma aula com 2 horas, e ela é uma técnica que faz com que você economize tempo e potencialize o seu aprendizado, e lógico que com isso você vai acelerar esse processo. Ao invés, por exemplo, de você levar 2 horas para revisar uma aula, ou ter que assistir uma aula de novo, você pode, muitas vezes, ao longo de 10 minutinhos, 15 minutinhos, fazer toda aquela revisão. Então, vamos conhecer esse método? Bem, meu nome é Cristiane Dupré. Além da minha formação, especialização em Direito, preparo alunos para a primeira fase, segunda fase do exame de ordem. Eu sou neurocientista, especializada pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com ênfase em neuroaprendizagem, e adoro conversar sobre isso. Bem, o questionamento elaborativo, você deve fazer esse questionamento sempre ao final do estudo de um determinado conteúdo. E eu não estou dizendo de uma determinada matéria. Você não vai fazer isso quando você acabar, por exemplo, de estudar o direito penal. Mas você pode fazer isso ao final de uma aula de 2 horas, por exemplo, que você assistiu nessa matéria. Ou no final do capítulo de um livro sobre um determinado tema. E você vai, nesse seu questionamento elaborativo, formular algumas questões que vão abarcar todo aquele conteúdo que você estudou. Eu trouxe um exemplo para você. Esse exemplo é de uma aula, na verdade, da minha primeira aula no curso de primeira fase em Direito Penal para a OAB. O que eu fiz? Eu ministrei uma aula de 2 horas, dei o conteúdo e, ao final da aula, eu trouxe 8 questões no questionamento elaborativo. Vem comigo. Pode ser que você olhe para cá e pense assim, Cris, mas isso é aquele questionário que eu fazia quando eu era criança? Na verdade, não. Ele até tem uma base em um questionário, mas no questionário você queria o quê? Decorar aquele assunto. Aqui as questões elas precisam ser formuladas de uma maneira que você consiga linkar o conteúdo. Ninguém precisa fazer para você esse questionamento, tá? Você pode fazer isso. O importante é que abarque todo o conteúdo, que é importante, e faça com que você tenha um pensamento mais amplo e um pensamento muitas vezes até mais abstrato. Então eu dei uma aula sobre o conceito de crime. Falei sobre tipicidade, licitude, culpabilidade, mencionei quais são as excludentes e aí eu formulei as perguntas. Por exemplo, qual é a consequência jurídica da aplicação do princípio da insignificância? O princípio da insignificância, a gente viu durante a aula que ele vai excluir a tipicidade material. Portanto, qual é a consequência jurídica? Afastar a tipicidade material, excluir o crime, trazer essa tese de defesa. Quando você vai responder esse questionamento elaborativo, você não necessariamente tem que fazer isso por escrito. Você pode fazer por escrito, sim. Se você for uma pessoa mais auditiva, tem um outro vídeo que eu falei sobre os estilos de aprendizagem. Autoconhecimento é super importante para você estudar da maneira correta. Você pode gravar as respostas do questionamento elaborativo. Ou você pode explicar para alguém, você pode tipo simular uma aula, explicar para a pessoa o conteúdo daquele questionamento elaborativo. O importante é o que vem depois do questionamento elaborativo. Não é o ser um questionário, não é só isso, é o que você faz com ele depois. É aí que está a importância. Eu sempre digo que é interessante você deixar um lugarzinho separado para o questionamento elaborativo. Por exemplo, vamos imaginar que você tem o caderno de direito penal. E ele é dividido lá por aquelas matérias ou por, sei lá, divisões, enfim. Você deixa o finalzinho, deixa assim umas 30 páginas ao final só para os questionamentos elaborativos. Por que isso? Porque naquele momento do seu cronograma de estudo que você deixou para revisão, você vai voltar nesses questionamentos. Ou sempre, que eu acho mais eficaz ainda, quando você vai para a aula seguinte. Então, nós tivemos, por exemplo, a aula 1 de Direito Penal da OAB, primeira fase. O que eu falo para os alunos? Quando forem para a aula 2, vão pegar esse questionamento e relembrar. Quando for para a aula 3, vai pegar o questionamento da aula 1 e 2. Quando for para a aula 4, vai pegar o questionamento da aula 1, da aula 2 e da aula 3.
Quanto mais você vai repetindo, mais rápido você vai conseguindo lembrar. Às vezes você não precisa nem mais olhar para aquilo que você escreveu, porque você já falou tanto sobre aquilo, você já relembrou tanto, que você já consegue raciocinar. E você vai perceber que com o tempo do questionamento elaborativo, você vai conseguindo fazer links. Você já consegue fazer link do princípio da insignificância com outras excludentes. Você já consegue, mesmo sem a questão de perguntar, lembrar quais são as súmulas do STJ que envolvem o princípio da insignificância. Vai fazendo com que você lembre da matéria de uma forma ampla. Quando você for elaborar o seu questionamento elaborativo, faça isso voltando àquele conteúdo que você estudou, ou você pode fazer isso durante o conteúdo que você está estudando. Por exemplo, se for uma aula, você pode ir anotando, se não tiver slide para a aula, você pode ir anotando os tópicos do que você estudou. E aí, ao final, você faz o questionamento elaborativo. Ou então, você acaba de estudar um determinado tópico. Chegou no final daquele tópico, faz uma questão para aquele tópico. E depois você separa todas essas questões que você fez para aquele conteúdo que você estudou naquele dia, naquela aula, naquele capítulo do livro. E o importante, é o que eu te falei, é o que você faz depois, não é só fazer o questionamento elaborativo. Ele justamente é útil e ele tem toda uma comprovação científica, justamente porque ele faz com que você vá revendo a matéria de uma maneira estratégica, de uma maneira mais rápida e que você consiga guardar aquele conteúdo que você estudou. E que cada vez mais você consiga raciocinar sobre aquele conteúdo. Porque é o que eu sempre digo, o que a gente só decora, a gente acaba esquecendo. Por isso que eu falo até nas aulas, eu às vezes uso o método mnemônico, mas eu não fico escrava dele. Tudo bem, não tem problema nenhum usar método mnemônico. A gente só não pode ficar escrava de certos métodos. A gente pode usar todos que forem eficazes, que ajudam na aprendizagem, que fazem com que você não tenha o branco na hora da prova, com que você entenda a matéria. A gente só não pode fazer que você fique escrava de memorizar o conteúdo. Porque a gente só guarda de verdade, consegue aplicar depois, aquilo que ganha um significado. Por isso que é tão importante, quando você está estudando, você estudar com base em exemplos, você procurar aplicar aquilo que você estudou. Porque o seu cérebro, que é naturalmente seletivo, aquilo que ganhou um significado para ele, ele não dispensa. Muita coisa ele dispensa. Cerca de 80% ou mais daquilo que você tem acesso durante o seu dia, o seu cérebro vai dispensar. Por isso que é tão importante, muita gente não acredita nisso, ou não sabe, ou não pensa sobre isso, é tão importante você usar as estratégias que fazem com que você volte ao conteúdo de uma maneira eficaz e de uma maneira pontual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, deixe seu comentário. Adoro ler os comentários, adoro responder. Eu sou daquelas pessoas que faz vídeo e depois volta para ler os comentários e para responder. Então faça isso, compartilhe. Afinal de contas, eu sempre digo, né? Conhecimento compartilhado é conhecimento aplicado. E se você, não sei onde você está me assistindo, eu vou deixar um link, se for no Instagram, no IGTV, eu vou deixar na descrição do meu perfil. Eu estou realizando um workshop gratuito sobre aprendizagem acelerada, com algumas dessas dicas que eu falei aqui e muitas outras. Então clique aí, deixa seu e-mail, se inscreve, você vai gostar muito do que a gente vai analisar lá. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.